Olá a todos pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal HC Espiritual, daqui Hélder Correia. Hoje decidi fazer um pequeno vídeo para esclarecer mais as pessoas sobre a parte mediónica. É claro que não é num vídeo pequeno que eu vou conseguir esclarecer todas as temáticas de maneira aprofundada ligadas à parte mediónica, mas vou resumir assim de uma forma bem geral e direta para que as pessoas possam diferenciar alguns dos fenómenos. Eu vou falar da parte anímica e da parte mediónica e vamos então explorar aqui as possibilidades. Há muita gente que alega que não é necessário ficar muito preso à parte técnica e dentro dos desígnios, das palavras. Eu defendo que não é a palavra em si, nem a definição em concreto o mais importante. O importante é o esclarecimento. E sim, é importante nós sabermos quais são as diferenças. Quando é que deixa de ser um potencial individual, latente, de qualquer pessoa, de qualquer consciência encarnada, que tem o potencial de sentir, de pensar, de agir, e quando passa a ser algo espiritual, numa ligação, num intercâmbio. É importante saber discernir. Eu vejo muita confusão em grupos no Facebook, vejo muita confusão no próprio YouTube e vejo muita confusão em algumas das pessoas que eu atendo, o que é normal. Isto não é uma crítica, não é um julgamento, pelo contrário, eu não sei tudo, longe de mim saber tudo, sei algumas das coisas e muitas delas têm a ver com coisas que eu próprio vivencio, seja através de um atendimento, seja através de um processo mediónico, seja através de uma projeção da consciência. Todas estas situações já me aconteceram e têm tendência a acontecer. E, portanto, além da prática vem o estudo e estas duas vertentes devem se aliar porque são fundamentais. A prática apenas vai fazer com que vocês vivenciem situações que depois não têm o arcabouço informacional para tentar discernir do que é que se trata, e o estudo apenas faz com que sem a prática vocês apenas ficam na teoria. Então, a mais-valia está na junção destas duas situações para trazer uma pesquisa espiritual, um estudo espiritual mais integrado, onde temos a prática e o estudo. Ora bem, sem me alongar mais, vamos falar então de mediunidade. A palavra mediunidade vem do latim medium, como intermédio, ou seja, sempre que nós temos situações onde o nosso potencial de alma individual acontece numa intermediação com o plano espiritual, ou seja, tudo o que provém do astral, do espiritual, é canalizado, é servido de intercâmbio para com o físico. Daí o intercâmbio entre os dois planos, físico e espiritual. Sempre que nós somos agentes de intercâmbio, sempre que ficamos entre uma coisa e outra, trazendo uma mensagem, trazendo um veicular, um potencial que é nosso, mas que, agindo como um potencial nosso e também estando aberto àquilo que é o espiritual, serve de intercâmbio, de intermediário, é mediónico. Portanto, é daí que surge a etimologia da palavra mediunidade. Já o animismo, o anímico, tem a ver com um potencial latente e individual. Não depende de uma interferência extrafísica, não depende de uma interferência com a parte espiritual. Nós somos seres espirituais assim que encarnamos, nós trazemos uma consciência, um corpo mental e emocional a exprimir-se no pensar, no sentir e no agir, e portanto é anímico. A palavra animismo vem também do latim e significa vida, sopro da vida. E é isto, é este ânimo que nós temos. Isto é individual, é nosso. Juntando a isto, nós temos, claro, o corpo espiritual, nós temos uma aura neste momento, essa aura agrega o corpo espiritual e os seus centros energéticos, ou seja, aquilo que chamamos no sânscrito de chakras, os centros de energia do corpo espiritual. O corpo espiritual, quando nós reencarnamos aqui nesta experiência de vida, ele agrega ao corpo físico e, premiando estes dois veículos de manifestação, nós temos o campo energético da parte material, o campo energético do físico, o campo energético do corpo físico. É ele que
provém esta união e, juntamente com o campo energético do físico, estão os centros de energia ligados ao nosso corpo físico. Os chakras do corpo físico através do duplo etérico, que é o campo energético do corpo físico. É assim que acontece esta união, e os chakras do corpo físico, principalmente, ou seja, os 7 principais, eles estão ligados ao nosso sistema endócrino. Por isso é que são os chakras principais, porque estão ligados às glândulas principais do nosso sistema endócrino. Portanto, é assim que acontece. E o anímico não é mediónico. Ou seja, quando nós falamos em clarividência, que é o quê? Ver com mais clareza, eu já falei nisto muitas vezes no canal, a clarividência é um potencial individual, porque nós temos os chakras. Então, se o chakra frontal abre e provém de imagens na nossa tela mental individual, isto é clarividência. Nós temos o potencial de ver através do chakra frontal, ligado à hipófise, também chamada de pituitária. Quando nós, por exemplo, ouvimos um som extrafísico, ou seja, não necessitamos das ondas sonoras que propagam através do ar, da atmosfera, quando é um som psíquico, é uma clareaudiência e vem através do potencial nosso de ouvir sons psíquicos, ok? Não é com os ouvidos, é psíquico. E como é que isso acontece? Através do chakra laríngeo. Aqui, o chakra que nós temos aqui, o chakra laríngeo, que energiza toda esta área, desde a parte aqui do nariz até a área dos ouvidos, porque nós temos chakras secundários nestas áreas, laterais do pescoço, nos ouvidos. Então é através deste chakra que surge a clareaudiência. Isto são, tanto a clarividência como a clareaudiência não é mediunidade. Isto são agentes individuais da nossa própria capacidade latente. Agora, vamos imaginar uma situação. E isto é muito importante que vocês percebam. Isso não significa que não existam situações anímico-mediónicas, onde, através do nosso potencial, através dos nossos chakras, nós podemos ter uma interação no astral. Ou seja, vamos imaginar que um mentor espiritual, uma consciência extrafísica, um guia, nos provém uma imagem extrafísica, ou provém ou potencia a abertura do chakra frontal para trazer uma informação a nível de imagem. Daí temos a nossa capacidade já de pensar, de agir e de sentir, e neste caso esta capacidade energética do nosso chakra frontal, que de repente com uma informação extrafísica torna um processo anímico ou mediónico. E isto pode acontecer tanto no físico, dentro do corpo, como fora do corpo em projeção astral. E isto é um processo anímico ou mediónico. Através do nosso potencial latente, há uma interação com o extrafísico, com o astral. Daí é que surge a parte mediónica a agir. Eu já vi muita gente a falar do médium vidente. Isso não existe. Claro que eu entendo que as pessoas têm maneiras de denominar, mas é erróneo, porque vidência tem a ver com os olhos físicos. E médium não precisa, ou seja, esta visão de clarividência, não a vidência, mas a clarividência não precisa de mediunidade. Agora pode acontecer anímico ou mediónico. E a clareaudiência também pode acontecer. Por exemplo, de repente, um espírito comunica através da clareaudiência, a capacidade que nós temos de ouvir os sons psíquicos, através dos chakras secundários do laríngeo, e de repente nós estamos a ouvir e trazemos uma informação que ouvimos psiquicamente. É um processo anímico-mediónico, porque trouxemos algo do astral, captamos algo do astral, algo direto, concreto. Claro que tudo passa também pela nossa própria maneira de assimilar. A nossa própria, se não tivermos os chakras muito trabalhados ou tivermos muito densos, as coisas podem não ser filtradas da melhor forma. Existe sempre a parte anímica imperando, às vezes, sobre a mediónica. Isto acontece, ok? Então acho que já ficou percebido esta parte. Clarividência e clareaudiência são coisas anímicas que podem ser anímico-mediónicas derivada da interação com a parte astral, com a parte espiritual. E a seguir temos as situações que são mediónicas. Por exemplo, a psicofonia. O que é a psicofonia?
As pessoas antigamente, e ainda hoje se fala muito da incorporação. Tirem já da ideia aquela fantasia muito promovida pelos filmes de Hollywood de que um espírito entra no corpo de alguém. Isso não acontece. Nós temos um campo energético individual que nós chamamos de aura, e não é áurea, é aura. E este campo energético individual, ele pode ser premiado com situações externas a ele. Isto acontece a toda a hora. Daí nós falarmos do acoplamento áurico. Uma pessoa encarnada que esteja aqui à minha beira, se estiver próxima, pode surgir aqui um acoplamento, e acontece esse acoplamento, porque é uma troca psíquica, ainda que a gente esteja encarnado. Então é um acoplamento áurico. Isso justifica, por exemplo, pessoas que convivem connosco muito tempo. Às vezes nós apanhamos trejeitos, maneiras de pensar das pessoas que convivem muito tempo connosco, por causa dos acoplamentos áuricos. Isso justifica também, por exemplo, se durante a noite em estado alterado de consciência, no sono, ou alguém que está a trabalhar as suas energias, às vezes a pessoa que está ao lado a dormir começa a ter solavancos, locomovência espontânea, espasmos. Isso acontece porque o acoplamento áurico, a nossa aura, ela tem a capacidade de expandir. E às vezes essa expansão áurica provoca uma descoincidência dos veículos de manifestação, o espiritual e o físico, e ao entrar em comunhão, ao tocar numa outra aura, há um acoplamento áurico e vai suscitar uma repercussão energética na pessoa que está na proximidade. E a aura pode expandir 3, 6 metros. Então isso é um acoplamento áurico. E na mediunidade, um espírito extrafísico, ou seja, uma consciência que está no plano espiritual, ao se aproximar, falando até de um mentor espiritual, ao se aproximar para trazer uma mensagem através das cordas vocais, vai surgir um acoplamento áurico onde a nossa capacidade latente ela não se vai extinguir, não, a nossa consciência vai diminuir um pouco no transe. Nós entramos num acoplamento áurico e num estado de transe, onde a nossa consciência vai, como é que eu ia dizer, não vai estar tão ativa, vai subtrair um pouquinho para que a consciência extrafísica do mentor surja e ele vai tomar a ação motora através das cordas vocais do médium e vai trazer a psicofonia, ou seja, a fala através da mediunidade. Já, por exemplo, uma psicografia que foi tão divulgada através do grande médium que aqui passou na Terra, Chico Xavier, a psicografia ela é promovida de igual forma. O espírito, com a sua aura, que não tem, se for um espírito extrafísico, ele não tem um corpo físico, então não tem um duplo etérico, mas tem uma aura. O espírito tem a sua presença, a sua energia. Ao chegar, provoca um acoplamento áurico e geralmente através do chakra humeral, o chakra que nós temos aqui, os chakras secundários, o chakra humeral, os chakras do húmero, que tem a ver com o osso que nós temos aqui, são chakras secundários do cardiorrespiratório. E geralmente a parte mediónica, principalmente a psicografia, trabalha muito com o chakra do húmero, e quando há este acoplamento áurico, o espírito, mais uma vez, derivado de um estado de transe, muitas das vezes é quase um transe, não diria que total, mas muito profundo, onde a consciência da pessoa que acoplou, que foi acoplada neste caso, vai ficar mais diminuída e há um acoplamento áurico onde, em estado de transe, a locomovência motora do seu braço torna-se quase que autónoma à vontade e à mente do espírito e surge a psicografia. Isto vai depender do transe. Há médiuns que têm um transe mais profundo, vão trazer uma integridade de mensagem maior, com a própria caligrafia e tudo igual. E há médiuns que não têm um transe tão profundo, então vai passar pela parte anímica do próprio médium. Também acontece, por exemplo, uma inspiração que surge do astral, já aconteceu comigo, eu sentir frases e palavras e trazer para o papel. Não deixa de ser um processo mediónico, mas não há uma locomovência motora. Então não é uma psicografia, isso também acontece. Nós estamos a captar algo do astral e passa muito pela nossa filtragem e trazemos uma mensagem. Não deixa também de ser um processo mediónico, mas é algo mais de inspiração e não algo tão direto como uma psicografia.
Também acontece a psicopictografia, que seria o quê? O médium traz este acoplamento áurico com o espírito, surge uma imagem que ele consegue pintar num papel. Existia um médium que fazia psicopictografia muito famoso no Brasil, que foi o Luís Gaspareto, e ele pintava. Isto também acontece, muitas pessoas têm este tipo de mediunidade. Então já dei aqui alguns exemplos de mediunidade direta, onde temos um estado de transe e o espírito derivado ao acoplamento áurico tem a locomovência dos membros físicos. Isto é uma mediunidade direta. Mas pode acontecer, por exemplo, eu tenho uma projeção da consciência e de repente há um espírito que se aproxima e fora do corpo, embora nós estamos ligados pelos filamentos energéticos ao corpo físico, fora do corpo é diferente. O nível psíquico é muito mais aflorado. Então o acoplamento áurico fora do corpo, surge ali uma espécie de simbiose psíquica muito mais profunda. É quase que como o espírito efetivamente se tornasse um. Os dois espíritos se tornassem um. Mas não é isso que acontece porque nós temos sempre a nossa individualidade. Nada entra efetivamente dentro de nós. Ok? Mas também acontece processos mediónicos fora do corpo. E foi isto que eu queria trazer, assim de forma bem resumida, para as pessoas trazerem a diferenciação entre o anímico e o mediónico, que as pessoas possam não andar a dizer coisas sem fundamento, sem base, para falar de situações ligadas à parte tanto anímica como mediónica. Tá, pessoal? Muito obrigado a todos pela atenção, muita paz e muita luz, e não percam os próximos vídeos no canal.